comigo. Então aqui tem uma história, vale a pena vocês, quem não conhece isso, assiste esse documentário sobre o Rafael Michula, que no ano de 63 isolou o CBD, e no ano de 64 isolou o THC. É mentira, foi isolado antes. O laboratório dele merece todo o louvor, mas não por causa disso, e sim por causa da descoberta da anandamida. Não é? Porque sabiam dos canabinoides. Que canabinoides? Aquele documentário do Michula é muito interessante, que ele fez o que eu fiz. Ele pegou o mato e levou para a universidade. Aí tem uma história interessante lá, que só se queimar, né? Então eu vou pôr num bolo, e deu para os amigos na casa dele, tudo doido. Aí ele começou a isolar e isolou. A substância que deixa essas pessoas doidas é essa aqui. Sabe? Então ele isolou isso. Mas não sabia como é que funcionava. Eu não sei como é que funciona. Será que é um receptor? Será que não é? Até então que apareceram os receptores, que eu não vou perder tempo aqui, você já deve ter falado disso. Eu quero dizer para as pessoas aqui que os fitocannabinoides, eles funcionam como neurotransmissores. O corpo não faz receptor. Nós não temos entrada USB, a gente tem uma entrada com uma coisa que a gente produz. E a coisa que a gente produz é a anandamida, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu lembro a primeira vez lá no laboratório de Fabrício no ICB, aqui no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade, no curso de Farmacologia, tem o professor Fabrício Moreira. Ele tem uma cadeia de pesquisa, ele já tem 4 doutores, não sei quantos mestrados. Ele tem um trabalho sobre queima o hipocampo do ratinho, o ratinho fica com Alzheimer. É um negócio maravilhoso, como é que é uma neurorecuperação, como é que é uma neuroregeneração. Isso acontece aqui debaixo do nosso nariz, eu só fui conhecer isso depois. Mas na hora que o Fabrício mostrou que os receptores coravam demais na imunistoquímica, as pessoas, não, esse corante seu aí está estragado, está borrando aí. Não, pessoal. Existem mais receptores canabinoides do que todos os outros receptores somados. Eu não estou brincando. Isso só foi conhecido agora. Esses receptores, o CB1 era naquele que estão no hipocampo, na amígdala, no gânglio, no córtex, no hipotálamo, no útero, no músculo, a quantidade de lugar que tem um receptor. O mais louco do que isso, que depois acharam um receptor CB2, que também está em um monte de lugar e tem pequenas diferenças, mas predomina nas células do sistema imune. Eu vou andar aqui um pouco mais depressa. Bom, mas... Pode ir na sua velocidade. Você vai ver que tem sempre... Eu fico até amanhã aqui se você deixar. Então deixa eu te contar. Eu pus esse porquinho aqui, porque vale a pena assistir o Rafael Michula, como que eles descobriram a anandamida. Porque uma doutora lá dos Estados Unidos ligou para ele e falou assim, achei a tomada, viu? Agora você tem que achar o que liga na tomada. Então durante 2 anos, no laboratório do Rafael Michula, eles pegavam cérebro de porco no açougue e faziam caldo. Eles fizeram tanto isso que o preço do cérebro de porco no Israel aumentou nos açougues. A história é maravilhosa, conta isso e mostra isso. Aí eles acharam a tal anandamida, que é o endocannabinoide interno. E lá nesse documentário explica por que eles deram esse nome. Ananda vem do sânscrito e significa felicidade, bem-aventurança. E toda vez que a ciência tentou fazer um anandamida ao contrário, porque a anandamida é um agonista do receptor CB1, inventaram um outro remédio aí, consiste em dar uma larica. Liga, ela dá fome, deixa eu fazer o contrário. Aí criaram o rimonabanto. Saiu aqui no Brasil com o nome de Acomplia. A gente devia ter trazido isso. Capa da Isto É, que dizia assim, 3 em cada 10 brasileiros vai tomar esse remédio, não é, cara? Perde 20, 30 quilos. As pessoas perderam 20, 30 quilos, as mulheres ficaram lindíssimas. Mas lá na Alemanha teve 9 suicídios por causa disso, começou a ter um monte de suicídios, as pessoas ficavam bonitas e suicidavam. Por quê? Porque sem anandamida não dá para ser feliz. Nem perder 30 quilos. Além da anandamida, acharam o 2-aractonoilglicerol. Essas substâncias, pessoal, têm sua fase de síntese e sua fase de metabolização. São enzimas específicas para a síntese, enzimas específicas para a metabolização, mas não tem um estoque. Não tem um estoque. Então isso aí forma um tal sistema endocannabinoide. São endocannabinoides, receptores, enzimas de síntese e enzimas de formação. Essas substâncias químicas,
são produzidas através de códigos do DNA. Então, no DNA, o código vai produzir isso. E que funcionam como? Uma vez ativados os receptores canabinoides no neurônio para frente, no pós-sináptico, que está sendo bombardeado pelo pré-sináptico, aí o neurônio possa falar, eu já sei, não preciso mandar mais informação, não para. Então, retroalimentamente, ou seja, retroativamente, há um controle, uma modulação disso. Assim foi descrito o sistema endocannabinoide pela primeira vez. E a cannabis interage nesses receptores. Não foi só lá? Não. Aqui está o sistema endocannabinoide. No sistema imunológico. Esse esquema representa uma articulação que é formada de fibroblastos. Fibroblastos que liberam interleucinas, um beta, tem um tanto de interleucina. Essa interleucina, o fibroblasto está onde? Está lá na junta do joelho. Libera uma interleucina que vai atrair um macrófago, que faz esse macrófago virar um osteoclasto, que gera uma reação inflamatória intensa crônica. Essa reação inflamatória é mediada por interleucinas disparadas pelos fibroblastos, pelas células de defesa e pelas terminações nervosas finais, que libera adrenalina, noradrenalina nesse meio que gera um processo inflamatório. Então você consegue bloquear a saída de interleucina de um fibroblasto, você entrega uma anandamida, um canabinoide, ou então anti-inflamatório poderoso. Quando a gente entrou na faculdade, eu acho que você também viu isso, né? A gente via lá tríplice reação de Lewis. O pernilongo morde, aí dá uma bolinha branca, depois uma bolinha vermelha, calor, rubor, dor. Não foi isso que a gente aprendeu? Mas ninguém chegou pra gente e falou assim, onde é que isso para? Essa reação vai até quando? Será que um é mais do que o outro? Como é que o corpo sabe que é para você parar de inflamar? Ninguém nunca ensinou isso pra gente. Ninguém ensinou pra gente quando é que o corpo tem que parar de reagir. Aqui, você vai dar corticoide mesmo, gente? Bom, por quê? Porque o sistema endocannabinoide é um sistema que promove a homeostase de verdade. E por que eu trouxe esse bichinho aqui? Eu trouxe esse bichinho aqui porque eu brinco que eu sou astrônomo amador. E uma pessoa que é astrônoma amadora, ela conhece um pouco da relação do espaço e do tempo. E para falar um pouquinho de espaço e tempo, esse bichinho chama Hydra vulgaris, é um celenterado. É o primeiro ser vivo multicelular que tem um sistema nervoso funcional, mas ele não tem um sistema nervoso central. Esse bichinho está aqui, é vivo em tudo quanto é água doce, rio, lagoa, poço, tem esse bichinho ali. Ele tem 5 milímetros no máximo, ele usa esses bracinhos que são tentáculos para buscar alimento. Por que eu estou falando desse bichinho? Que tem 600 milhões de anos. Porque a anandamida, o 2-glicerol, o receptor CD1, as enzimas de síntese e as enzimas de metabolização são as mesmas. Não é igual a insulina de cavalo, que é diferente do gato, que é diferente do cachorro. A anandamida é a mesma. O código genético tem 600 milhões de anos. Do sistema endocannabinoide, mano. Sabe quanto tempo tem que ter o cannabis no planeta? Há 32 milhões de anos. Nem os dinossauros viram cannabis. Porque eles morreram antes. Então preste atenção. Esse bicho e aquele outro bicho ali estão ligados porque pareceu uma planta que joga a mesma coisa num lado e no outro. Só os insetos não têm sistema endocannabinoide. Os répteis, as aves, até os vermes têm sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide, com esses endocannabinoides e os fitocannabinoides, interagem só nos receptores canabinoides? Não, eles têm uma relação com o receptor de serotonina, com o receptor vaniloide, com o receptor PIPAR, está muito relacionado com o câncer. PIPAR é aquele que você pega o disco e põe para tocar a música certa, para produzir determinada proteína que pode ser indutora da divisão celular. Olha, então isso é mais complexo do que a gente imagina. Então esse sistema é um sistema que faz o quê? Rafael Michura tem um trabalho muito interessante. Ele pegou ratinhos que nasceram, só deu açúcar e água para o rato, doutor. Só açúcar e água. Só açúcar e água. Açúcar cristal e água.
2 meses depois, os ratinhos com completo distúrbio nutricional eram sacrificados e ele pegava e olhava as ilhotas de Langerhans no pâncreas. Estava aquele filtrado inflamatório horroroso, que o açúcar induzia a produção de insulina. Ele pegou e dividiu 2 grupos. Um grupo vai comer açúcar sem CBD e o outro grupo vai comer açúcar com CBD. Sacrificou os ratos de cadeia, inflamação. Quer dizer, o sistema endocannabinoide ajudou a frear um pouco. Ajudou a frear o quê? Da nossa boca ao nosso ânus são 8 metros, mais ou menos. 1,5 metro, 1,5 metro e pouco para lá, e o intestino grosso é colonizado de bactéria. E por que a bactéria não transloca do intestino grosso da sua circulação? Quem controla isso é um negocinho que chama sistema endocannabinoide. Não nutre ele não, entra no CTI e não toma uma dieta direita não. Aí tem a tal da falência de múltiplos órgãos, que é nada mais, nada menos que a falência do próprio sistema endocannabinoide, deixando a translocação bacteriana matar a pessoa. Então a nutrição é fundamental para manter o sistema endocannabinoide. Né? E a gente tem um monte de sistema, esse slide que é meu, que lá, Quiroga, que é um colega fantástico, vai estar com a gente no evento da Weekend Academy, que vai acontecer em São Paulo, no dia 25 e 26 de novembro, espetacular. Porque lá vão estar os papas da medicina endocannabinoide do mundo. O que esse sistema endocannabinoide faz? Ele mexe nos principais sistemas endócrino, imunológico, sistema nervoso e arruma uma homeostasia que é mais geral.